Olá, boa noite. Eu me chamo Leandro e hoje estou com 30 anos. E o que vou relatar aqui aconteceu em 2020. Eu trabalhei durante 8 anos da minha vida como vigilante noturno. Já vi muitas coisas feias durante esses 8 anos. Trabalhei em hospitais abandonados, onde escutava gritos, passos. Já fui vigilante até de cemitério. Mas em 2020, essa empresa de segurança que eu trabalho me indicou para eu ir fazer a segurança de uma grande usina de cana que declarou falência no interior de São Paulo, cujo nome da cidade eu não vou falar, por ser uma cidade pequena. Pois bem, eu trabalhei aproximadamente quase um ano naquela usina. Sempre eu ia à noite, das 6 horas da tarde até 6 horas da manhã. Um dia sim, dia não. Eu nunca tinha visto nada demais. Já tinha ouvido passos, já tinha ouvido choro de criança, mas confesso que já estava até acostumado com essas coisas. E ali, nada demais acontecia. Quando chegou a quaresma, a tão temida quaresma, eu saí normalmente de casa para ir trabalhar, nem liguei. Nunca fui uma pessoa que liga muito para essas coisas de quaresma, lua cheia. Até mesmo porque a minha profissão fez com que com o passar do tempo, eu fosse criando coragem. Então, certo dia peguei minhas coisas ali, por volta de 5:30 da tarde, peguei minha moto e fui trabalhar. Trabalhei aquela noite normalmente. Por volta de 8:40 da noite, passou lá na frente da empresa um homem bem estranho, aproximadamente uns 50 e poucos anos. Um homem bem moreno, mal encarado, mas bem pálido. Tipo aquelas pessoas quando já tá fraca no hospital, que tá com os lábios ressecados, branco. Ele tava assim, com aquele olhar sombrio, fundo. Ele parou de frente àquela usina e ficou ali me observando por uns 10 segundos. Eu já estava quase indo lá perguntar o que ele queria, quando de repente ele saiu andando lentamente e sempre dando umas olhadas para mim, me encarando diretamente nos meus olhos. E ali eu fiquei esperto com aquele homem. Ele andou um pouco, deu meia volta e voltou para a rodovia. Eu não liguei muito, até mesmo porque eu trabalhava armado, sempre com 38 na cintura. E ali naquela usina, ela é toda, em volta dela, é toda fechada com alambrado. E todas as noites ali eles soltavam um cachorro pastor alemão, grande, muito bravo mesmo. Então eu pensei, se ele tentar entrar por qualquer lado da usina que eu não veja, o cachorro acaba com a raça dele. Quando foi por volta de 10 horas, aquele homem passou novamente, ali de frente àquela usina, me encarando. Só que ele passou andando bem rápido, meio inquieto, e se embrenhou naquela canavial que tem ali perto. Ali eu já fiquei mais esperto. Ali eu fiz uma ronda por volta da usina completa, e tudo bem, não vi nada demais. Então voltei para a cabine. Por volta de 00:20 aproximadamente, comecei a ouvir um barulho muito grande lá por lado de baixo da usina, e o cachorro começou a latir muito. Ele era um cão muito bravo. Só que não demorou uns 5, 6 minutos no máximo, eu já estava quase indo lá. Já tinha pegado minha lanterna, cacetete e meu 38 sempre na cintura. Quando de repente eu escuto aquele cachorro chorar, dar uns gritos, tipo aqueles cachorrinhos quando tá apanhando de muito cachorro grande. Uma coisa feia, horrível. Então ali eu saquei a arma na mão e fui correndo ver o que estava acontecendo. Eu já imaginei o pior, porque aquela usina, ela estava abandonada há quase um ano. Só que ela tinha muitos
um maquinário muito caro ali, que vale um bom dinheiro. Então eu pensei, entrou alguém aqui armado e, sei lá, fizeram o pior com o cachorro. Só que não foi bem isso. Foi pior do que eu pensava. Quando eu me aproximei, aproximadamente uns 30 metros, já comecei a ver aquela cena que eu não consigo tirar da minha cabeça. Quando eu foquei a lanterna, aquele cachorro estava caído no chão, com a banda da sua cabeça completamente arrancada, a sua pata esquerda arrancada e sua barriga toda aberta, com as tripas para fora. Ali eu, sem acreditar, fui me aproximando. Só pensei, meu Deus, o que fez isso? Na hora eu imaginei que deveria ser uma onça. Só que eu pensei, como que ia ter onça aqui se nesse local nem tem onça? Ao redor daquela usina só tem cana. Quando de repente começou a ouvir uns rosnados estranhos vindo do lado direito, por trás de uns containers que tinha lá no canteiro daquela usina. Comecei a ouvir também uma respiração ofegante, como se fosse de um grande animal cansado. E um forte cheiro, um cheiro de podre tomou conta do lugar. E eu ali sem saber o que estava acontecendo, achando que aquele cheiro era do cachorro, mas eu pensei, ele acabou de morrer. Quando de repente eu olhei ali, em direção ao que eu foquei a lanterna, não sei nem por que eu fiz isso. Tinha uma grande criatura negra, com aquelas patas inferiores às da frente. Uma coisa toda descomunal, os braços parecem que eram maiores que as pernas. Aquilo foi se levantando devagarzinho, aquele corpo cheio de pelo. Aquilo dava quase 2 metros de altura, com aqueles olhos vermelhos. Aquela criatura com aquela cara de ódio, aqueles olhares fixamente nos meus. Deu um urro. Parecia um leão. Ali eu comecei a tremer minhas pernas. Só que não pensei 2 vezes. Peguei o 38 e mirei naquela criatura. Quando eu dei um tiro, pegou aproximadamente ali no ombro dele. Aquela criatura deu um uivo estrondoso ali. Meus ouvidos até doeu na hora. Ali aquela criatura deu uma corrida para trás de uns tambor gigante que tinha de álcool. Nesse momento, aproveitei a oportunidade e saí correndo disparado para a cabine. A cabine ficava aproximadamente quase uns 300 metros, porque era muito longe dali de onde eu estava. E aquela usina muito grande. Corri o mais rápido que eu pude. Quando faltava aproximadamente uns 50 metros, que eu olho para trás, eu vejo aquela criatura vindo correndo numa velocidade sobrenatural, com aquela boca babando e uivando e dando uns gritos horríveis. E eu ali desesperado, pedindo a todos os santos que existissem no mundo para me proteger, pedindo a Deus que me protegesse, que eu chegasse naquela cabine a tempo. Só deu tempo de chegar naquela cabine, que me joguei nela, que fechei a porta. Aquela criatura deu uma invertida tão grande naquela pequena cabine que quase colocou abaixo. E ali eu travei aquela porta por dentro, fiquei com a arma na mão, e aquela criatura diabólica dando forte patada ali fora, tentando entrar naquela cabine de todos os jeitos. E eu desesperado ali pedindo socorro, mas pra quem? Aquela usina fica longe de tudo, fica perto de uma rodovia. Então a última coisa que eu poderia fazer era chamar a polícia. Então eu liguei pra polícia, expliquei o que estava acontecendo. De imediato eles achavam que eu estava passando um trote. Mas até que eles viram meu desespero e acionaram a viatura e mandaram. Aproximadamente uns 15 minutos eu ali naquela luta, eles chegaram. Quando eles avistaram aquela criatura tentando entrar na cabine, eles começaram a atirar. E eu ali me abaixei naquela cabine. Eu só lembro que eu escutei aproximadamente uns 6 tiros. E comecei a ouvir uns gritos de dor horríveis daquela criatura. E aquela criatura saiu pulando de um canto para o outro rapidamente e se embreou naquele canavial. Aí os policiais chegaram lá na cabine, eu fui conversar com eles, expliquei o que tinha acontecido, mas como sempre, eles desconversam e nunca querem
afirmar que é um lobisomem. Falaram que era uma grande onça preta, mas eu sei que naquela região não existe. Mas na época esse caso ficou bem falado, mas como se fosse uma onça que tentou me atacar. Eu não pensei duas vezes, de manhã já fui diretamente no meu chefe e pedi para mudar de horário. Eles não aceitaram porque o único horário que poderia trabalhar ali naquela usina era à noite. De dia não tinha tanto perigo, porque de dia sempre ficava alguns trabalhadores fazendo algum serviço ali na região e ficavam de olho na usina. O importante mesmo era a noite. Então eu falei para ele, então infelizmente você vai ter que me dar as contas. Então eu pedi as contas e não me arrependo. Agradeço muito a Deus por naquele dia eu não ter morrido por tão temido lobisomem, e principalmente na quaresma. E graças a Deus hoje estou aqui bem contando esse relato. Então espero que vocês tenham gostado do relato. Foi uma noite macabra que eu não esqueço. Eu lembro até hoje na minha cabeça da imagem daquele lobisomem tentando entrar naquela guarita. O desespero foi grande. Então vocês que trabalham de vigilante à noite, cuidado dos locais que vocês trabalham. Tudo pode acontecer. Boa noite. Olá! O que irei contar aqui é algo muito assustador que aconteceu comigo e minha família no interior de Minas Gerais, nos anos 70, 71. Eu nunca tive coragem de contar esse relato para ninguém, até mesmo porque as pessoas com certeza não iam acreditar ou iam ficar zombando da minha cara. Mas depois de ter ouvido vários relatos aqui no seu canal, eu resolvi criar coragem de contar meu relato aqui para vocês. Pois bem, vamos ao relato. Eu vou tentar resumir um pouco, por isso é um relato até grande. Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Maria de Fátima. E isso aconteceu nos anos 70 para 71. Eu com meu esposo e meus filhos, naquela época, a gente amava viajar o Brasil inteiro com nossa Kombi motorhome. Era um sonho que a gente tinha de muitos anos, desde quando a gente se casou. E depois que nossos filhos cresceram um pouco, realizamos nosso sonho de viajar o Brasil inteiro de Kombi motorhomes. Naquela época era muito raro ver isso. Quem sabe se a nossa não era a primeira no Brasil. Pois bem, depois de viajar por várias cidades, vários lugares do Brasil, chegamos até Minas Gerais. Em uma cidadezinha, na verdade, no interior de Minas Gerais, cujo nome eu prefiro não falar por respeito. Não cabe a vir falar o nome da cidade. Mas é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. A gente já tinha passado aproximadamente uns 2 dias naquela cidade. Uma cidadezinha bem acomodativa, bem gostosa. Mas à noite era uma cidadezinha meio estranha. Ainda mais naquela época que as cidades do interior eram bem pequenininha mesmo. À noite até eu brincava com meu marido e falava que parecia cidade fantasma. E depois de uns 4 dias mais ou menos, a gente rondando ali pela cidade, passeando, paramos a Kombi ali perto de um parquinho que tinha ali em um determinado local da cidade, perto de uma escolinha. E resolvemos ir brincar com as crianças, para sair um pouco da rotina. Tava uma noite muito agradável, uma noite fresquinha. E ali conversando com meu marido a respeito de um assunto que a gente tinha ouvido falar há uns 2 dias atrás, de um senhor da cidade. Um senhor bem velhinho. Aliás, 2 senhores estavam conversando com a gente. Eles contaram o seguinte: pra gente tomar cuidado aonde a gente ia depois do anoitecer naquele interior, porque naquela época estava surgindo um boato que tinham vários... Ele não sabia direito se era cigano ou se era pessoas que trabalhavam com bruxaria naquela época, e eles tinham chegado na cidade. E depois que eles chegaram, começaram a acontecer coisas assustadoras naquele interior. Por exemplo, começou a surgir muitos animais ali na região e até pessoas começaram a ser atacadas na rua. E todos falavam que não era só um, era vários cachorros bem grandes. Só que eles tinham certeza que era lobisomem. Então eles acabaram tendo a certeza que aqueles pessoal que chegaram na cidade de repente se transformavam em lobisomem.
A gente não acreditou muito, na verdade, mas também não desacreditamos. Então a gente estava conversando ali. As horas foram se passando, já era aproximadamente 11h30 da noite, e a gente nem se deu por conta. Acostumado a viajar fora de hora e tudo, a gente nem ligava muito pro horário. Quando a gente já tinha chamado as crianças para vir embora, para entrar na Kombi, para ir procurar um lugar mais seguro como um posto de gasolina, por exemplo, pra gente passar a noite, começamos a ouvir uns barulhos estranhos ali vindo do lado esquerdo daquele parquinho, que no entanto, na época, uns 50 metros ali, se tornava já meio que um matagal. A gente só ficou até aquele horário ali porque tinha muitas luzes ali. E até uma meia hora antes tinha pessoas andando por ali. Começamos a ouvir uns barulhos meio estranhos. E já ficamos meio apreensivos. Já comecei a chamar as crianças meio baixinho. Falei, venham. Estamos ouvindo uns barulhos estranhos. Pode ser pessoa querendo nos assaltar. Antes fosse. De repente, do nada, começamos a ouvir uns uivos. Mas um uivo alto mesmo, que eu nunca tinha ouvido um uivo daquele de um cachorro comum. E uns rosnados quanto mais alto. Só que a gente percebeu que não era só uma criatura. Não era só de um animal. Quando a gente começou a andar rápido em direção à Kombi, ela estava uns 80 metros dali, aproximadamente. Quando de repente... Por isso que eu falo que eu nunca quis contar esse relato que as pessoas vão falar que é mentira. Mas acredite, é real. Quando de repente pulou 3 criaturas, saindo daquele mato em direção àquele parquinho, vindo em nossa direção, correndo. Era 3 cachorros enormes. Eu só lembro que seus olhos eram bem amarelos. E eles vinham com aquela cara de fúria, rosnando. E ali corremos mais que a gente pôde. Eles estavam até longe, aproximadamente. Por isso que a gente conseguiu tomar uma distância boa. Quando a gente já estava chegando na Kombi, uma daquelas criaturas que era mais rápida e parece que era maior do que os outros, conseguiu derrubar o meu marido. E nesse desespero, o meu marido começou a brigar com aquela criatura e vindo em direção à Kombi. E ali eu já fui entrando na Kombi, tranquei as portas, deixei só a porta do lado do passageiro aberto pro meu marido. Sorte que eu sabia dirigir também. Quando as outras criaturas já estavam quase alcançando, meu marido conseguiu se livrar daquela criatura. Aquilo já tinha mordido seu braço, arranhado suas pernas, ele estava bastante ferido. Mas ali num ato de coragem, eu peguei uma chave de fenda. Na verdade não era nem chave de fenda, era uma chave que tinha lá, mas era bem grande e pesada. Me desculpe pelo erro, mas que eu não entendo muito de chave, mas pois bem. Eu só lembro que eu taquei com toda a minha força naquela criatura que ele deu meio que uma invertida para trás. Nisso as outras criaturas já foram chegando, só que nisso eu consegui entrar na Kombi com meu marido. E ali saímos cantando pneu dali. E aquelas criaturas correndo atrás. E aquela cidade, por incrível que pareça, estava deserta. Parece que as pessoas já sabiam de certeza que aquilo rondava a noite ali naquela praça ou pela cidade. Saímos cantando pneu e aquelas criaturas atrás da Kombi dando patadas invertidas. E aquilo foram até aproximadamente 1,5 km atrás da Kombi. Pois bem, resumindo, consegui sair dali e fui até o hospital. E lá conversando com as pessoas que atenderam meu marido, por incrível que pareça, eles não pareciam estar surpresos, e pois sim assustados, por mais uma vítima que eles falaram, dessas criaturas. E eu falei assim, mas como assim? Não estou entendendo. Ela falou, olha moço, já tem aproximadamente 1 mês, não sei se você está sabendo da história. E ela contou a mesma história, eu falei que já tinha sabido através de 2 senhores. Falou então, pois depois disso, que eles chegaram nessa cidade, ninguém sabe se é um grupo de ciganos ou de bruxos, alguma coisa. Só sei que eles se transformam nessas criaturas e depois disso o hospital só vive com gente ferido, gente assustada, passando mal, que vira essas criaturas ou foram quase mortas. Até mesmo uma vítima já teve semana passada. O homem apareceu aqui todo destroçado e não sobreviveu aos ferimentos. E ali eu fiquei mais assustado ainda, e minhas crianças chorando sem parar. Então até que eu consegui ir ver meu marido, ele pegou pontos nos braços, nas pernas e tudo. E o nosso medo foi daquela lenda do lobisomem. Falar que depois que ele é mordido, ele vira um. Mas graças a Deus, muitos anos passaram, hoje já estamos bem velhos, e ele nunca teve reação nenhuma, nunca se transformou
nessa criatura. Depois disso não quisemos nem saber. Saímos dali, só foi ele receber alta, saímos dali voado daquela cidade sem olhar para trás. Não pesquisamos para saber quem era a criatura, quem era nada, nunca nem esqueci esse assunto. Porque até hoje meus filhos também carregam trauma de ver aquelas criaturas quase matando seu pai. Foi uma noite terrível, uma noite assustadora que eu não desejo para ninguém. E não só essa, como várias histórias de terror macabra que a gente passou durante muitos anos viajando pelo Brasil inteiro. Para vocês que acham que quem viaja, como hoje na atualidade tem muitas e muitas pessoas que viajam o mundo inteiro de carro, de caminhão, de ônibus, motorhomes, acho que é só mil maravilhas, não é. É porque eles na verdade não vão contar na mídia, mas eles vêem de tudo nesse mundão. Aconteceu muitos fatos assustadores perto do cemitério. Tem muitas histórias macabras com assombrações e até mesmo outras mais duas que aconteceu com lobisomem. Só que isso eu vou estar trazendo com o maior prazer aqui nesse canal. Futuramente vocês vão ouvir mais histórias aí das nossas aventuras quando a gente viajava no nosso Kombi motorhome. Boa noite, um abraço a todos, muito obrigado pelo canal ter contado meu relato. Fiquem todos com Deus. Tá aí, galera, mais uma sensacional história aí, ó, um relato inédito, assustador. Espero que vocês tenham gostado aí. E brevemente, com certeza, essa inscrita estará mandando mais relatos aí sensacionais e assustadores de arrepiar para vocês. Tenham todos uma boa noite, meus queridos, e até a próxima. Era uma noite escura e muito chuvosa, com muitos raios e trovões, quando aquela besta, aquele monstro peludo, sua boca babando cheia de dentes e seus olhos vermelhos, chegaram aquela madrugada no sítio onde a gente estava na chácara. Pois bem, esse é só o início do relato de hoje. Antes quero avisar que se você não tem coragem de ouvir relatos pesados, ainda mais de lobisomens, não ouça esse relato. Meu nome é Arthur e esse fato aconteceu comigo no interior de Minas Gerais, há quase 15 anos atrás. Eu era bem jovem na época, tinha acabado de fazer meus 18 anos. E como todo jovem, gostava muito de churrasco, de bebida, de farra, de namorar. Então, um belo dia, chegou um final de semana, juntamos todos da família, primos, amigos e alguns parentes mais distantes. Combinamos de alugar uma chácara. Uma chácara pra gente ficar sexta, sábado e domingo, 3 dias. Pra gente aproveitar a folga, e na época tava tendo um feriado. Então ficou um feriado prolongado. Todos ali querendo aproveitar, juntamos todo mundo e alugamos a chácara e fomos. Só que, por azar o nosso, tava num período chuvoso e tava frio. E aquele final de semana, justo aquele final de semana, tava marcando bastante chuva. Mas isso não impediu que a gente fosse curtir, se divertir e descansar esse final de semana, esses 3 dias. Chegando lá, era uma chácara muito boa, uma casa bem grande com vários quartos, uma piscina grande, churrasqueira. E sem pensar muito, já começamos a assar carne, pulamos na piscina, ouvindo músicas. Tava tudo correndo normalmente naquele dia. A gente tinha chegado bem cedo, lá por volta das 8 horas da sexta-feira. Então tava ocorrendo tudo tranquilo, tudo normalmente. Por volta das 2 horas da tarde, passou um homem bem estranho na porteira da chácara. Um homem bem magro, bem pálido, com um olhar meio sombrio, e fez sinal
para todos nós. Então a gente começou a olhar um para o outro, olhou para o outro, não estava entendendo nada, mas acabou que eu fui lá ver o que aquele senhor queria. Pensei, deve ser algum vizinho, apesar que a chácara era longe de tudo. A chácara mais perto ficava 4 quilômetros dali. Até mesmo a gente alugou essa chácara para ter privacidade e poder ouvir música alta até tarde da noite. Então, aquele senhor ali parado na porteira, eu fui até onde ele estava. Então ele perguntou bem sério: vocês alugaram essa chácara? Vocês vão ficar bastante dias? Achei meio estranha a curiosidade dele, mas respondi: não, senhor, vão ficar 3 dias. Por quê? Ele falou: só vim dar um recado para vocês e ouça o que eu tenho para falar. A partir das 7 horas da noite, quando escurecer, tranquem as portas e entrem todos para dentro, não fique ninguém aí fora bobeando ou assando churrasco. Façam isso dentro de casa. Eu não sei entender nada, mas eu dei uma leve risada e falei: mas por que, assim, aqui tem bandido, tudo, essas coisas? O proprietário falou que a chácara é bem tranquila. Então o senhor falou: o recado tá dado, tenha uma boa tarde. Então eu voltei rapidamente para a chácara e ali contei o que tinha acontecido, o que o senhor tinha falado para o restante das pessoas, da galera ali presente. E todos começaram a dar risada. Falou: não ligue, Arthur, esse cara deve ser algum vizinho louco aí da região, algum louco que anda por aí para essas estradas. Falei: então tudo bem. Então se divertimos bastante aquela noite, aquela tarde até chegar à noite. Tudo ocorreu normalmente. Não tinha chovido, só tinha feito bastante frio à noite. No outro dia, no sábado, foi a mesma coisa, curtimos o dia inteiro, churrasqueando. A galera ia na cidade, comprava mais bebida, e assim foi. Só que quando escureceu, aí começou o verdadeiro pesadelo. Aquela noite começou aquela garoa, aquele sereno fininho, e foi engrossando aquela chuva, foi engrossando. Choveu a noite toda. E ali a galera, sem ter muito o que fazer, ficaram jogando alguns jogos dentro da casa, mas foram todos dormir. Por volta das 1h30 da manhã, todos ali acordaram assustados com um forte uivo, um uivo atormentador que chegou a arrepiar todos os pelos do corpo. Um uivo tão forte que todo mundo chegou a tampar o ouvido. E rapidamente todo mundo escutou uma coisa muito pesada, como se fosse um cavalo ou um boi correndo dentro da chácara. Não preciso nem avisar que naquela noite ninguém dormiu. Pelo outro dia na manhã, todo mundo comentando o que tinha acontecido. Todos se perguntando o que seria aquela noite, porque até mesmo ninguém teve coragem de abrir a janela ou a porta para olhar o que estava lá fora. Só que todos sabiam que a chácara estava trancada e não tinha como entrar um bicho nenhum ali. Pois bem, e ali choveu o dia inteiro. Tinha alguns que já estavam querendo até ir embora pelo que tinha acontecido na noite anterior, ou por não poder estar aproveitando a piscina nem nada. Mas todos resolveram ficar ali, já que todos pagaram. Vamos ficar na chácara até na segunda de manhã. Beleza, então todo mundo ali fazendo seu churrasco, se divertindo ali na área mesmo, que estava chovendo bastante, até que chegou a noite. E nesse dia, quando estava mais ou menos 6h30 para 7 horas, que estava começando a escurecer, todos viram aquele senhor que tinha aparecido na sexta-feira à tarde, passando em direção à mata fechada que tinha a 1 quilômetro mais ou menos da chácara. Ele passou olhando. Olá,
Vamos à segunda parte do relato do lobisomem de Minas Gerais. Um relato assustador. Pois bem, naquela finalzinho de tarde, por volta de 6:30 para 7 horas, todos ali da casa viram aquele homem, aquele senhor estranho, pálido, magro, entrando na mata tensa, uma mata fechada que estava ali, uma mata densa muito escura, que estava ali do lado da chácara. Então se passou-se as horas, 7:30, 8 horas, 8:30, 9 horas, e tudo normal. Muita chuva, muito frio. Por volta das 10:30 para 11 horas, todo mundo ali já pensando em dormir, até mesmo porque na segunda-feira de manhã eles tinham que entregar a chácara e sair cedo. E assim todos fizeram. 11:30 para meia-noite, todos deitaram, cada um em seus quartos. E aquela chuva forte lá fora com raios e trovões. Quando de repente, todos ali ouvem um barulho muito forte vindo da cancela da chácara. E de repente saiu um uivo tão forte, tão assustador, que todos ali tamparam os ouvidos. De repente entrou uma coisa muito pesada correndo dentro da chácara, correndo como se fosse um cavalo. E todos ali ficaram olhando um para o outro assustados, todos levantaram, correram para a sala, pensando o que seria aquilo lá fora. Mas o pior ainda estava por vir. De repente, ouço-se uma batida tão forte na porta da cozinha que chegou a tremer todas as paredes da casa. Só assim tiveram coragem de olhar pela fresta da janela e tiveram a pior visão da vida deles. Seria melhor eles não ter olhado. Eles avistaram uma criatura de mais ou menos 2 metros de altura, todo peludo, com os olhos vermelhos, babando sua boca cheia de sangue e rosnando e com a respiração muito cansada. Então ele ficou ali batendo 1, 2, 3 vezes tentando entrar. Sorte que a porta da chácara era nova, era bem reforçada. Todos ali no desespero, sem saber o que fazer, a casa não tinha nenhuma arma. Correram para o quarto mais seguro que tinha no fundo da casa, que a porta era de ferro. Então ficaram todos desesperados ali até que um conseguiu ligar para a polícia, conseguiu o sinal, porque ali, até mesmo por ser bem afastado e chovendo, era bem ruim o sinal. Quando conseguiu falar para a polícia, eles explicaram o que estava acontecendo. Só que a polícia não acreditou muito, achou que seriam apenas jovens passando trote. Mas mesmo assim falou que ia mandar uma viatura. E ali ficaram naquele desespero, naquela loucura, até que um forte barulho veio da cozinha, a porta veio abaixo e aquela criatura entrou com fúria total dentro da casa, rosnando e uivando, quebrando tudo que via pela frente. E todos ali começaram a gritar desesperado. E ele rapidamente foi no quarto, tentou quebrar tudo, até que ele conseguiu, depois de umas 6 tentativas, derrubar a porta abaixo. E ali saíram todos em direção à cozinha, todos se armaram com facas e o que tivesse pela frente. E começaram a atacar naquela criatura, e todos ali brigando com ela. Era muito forte, ela jogava todos na parede, até que ela conseguiu pegar o meu amigo mais novo, que eu não vou citar o nome. Foi a cena mais terrível que todos ali, a cena mais assustadora que todos ali viram, presenciaram ele quebrando todos os ossos do nosso amigo. Foi uma cena assustadora que todos nós vamos carregar pro resto da vida. Quando ele partiu para pegar a nossa amiga, a gente escutou 3 tiros. Era a polícia que estava chegando ali, por sorte da gente. Então aquele bicho levou 3 tiros, saiu cambaleando, saiu meio tonto,
em direção ao quintal da chácara para ele já fugir para a mata densa. Então, de repente, os policiais agiram rápido e deram mais 5 tiros nele. E, por final, deram um tiro de calibre 12 na cabeça, onde ele finalmente veio a cair no chão morto. Então, aquela cena ali, todos presentes, quando de repente aquele bicho começou a voltar ao normal, quando ele voltou completamente, se transformou num homem completamente nu, e todos ali foram olhar quem seria, e adivinhe, era aquele homem magro, pálido, que tinha entrado na mata umas 6h30 para 7h. Todos ali ficaram desesperados. E a polícia, então, que não acreditava, passou a acreditar no sobrenatural e viu que não se tratava de uma onça, como eles tinham falado no telefone. E eles começaram a acreditar que existe o lobisomem. E esse trauma ficou na vida de todos. Nunca mais ninguém que estava ali naquela noite teve coragem de ir para uma chácara assustadora, abandonada, afastada. Todos ali têm pesadelos até hoje. Esse foi mais um relato do canal Lendas Sobrenaturais.28. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo relato. Boa noite.